Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vou fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto, com Renata Fã, assistindo, comentando tudo sobre o Flamengo, vai falar um pouquinho aí sobre a possível saída de Pedro, né? Que já foi desmentida, sobre a chegada também de reforço, o Flamengo vai em peso aí, trazendo no mínimo aí 3 a 4 reforços nessa janela, o Flamengo não vai brincar. Vai atrás aí da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Flamengo não vai brincar em serviço. Vamos ver o que a imprensa vai falar aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. De assunto, falar do Flamengo. 3 pautas no Mengão. A primeira delas é que o clube desmente o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. Só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a quarta mais alta na história do clube. Atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Felipe Luiz também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com um aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Felipe Luiz pensa num atacante com outras características e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente, ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo? Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renato. Até porque ele já mostrou o potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então,
É claro, nesse Mundial, ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Felipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern, no jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. Né? Então, de repente, o Felipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele, de repente, tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, ele está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador. Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? O setor de campo do Flamengo precisa de novidade? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto... O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. O Gerson saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Felipe Luiz, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire um Harry Kane buscando, dando carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols... é o Pedro. Isso é dentro da área. Ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol. Porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área. Porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora. Mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. E o Flamengo pode fazer isso. Agora, um setor do campo que está faltando jogador aí, eu desconheço no Flamengo. Cicinho, o Felipe Luiz foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Felipe Luiz. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Felipe Luiz está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Felipe Luiz é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Uma boa porta de entrada para ele no futuro. Agora, o nosso presente... Que, aliás, não é a primeira vez que isso é levantado. O defenestrado Paulo Souza fez muita bobagem no Flamengo. Mas ele falava da questão do Pedro ter que competir mais. Esse é o X da questão. Ele perdeu espaço por isso. É claro, a gente mostrou uma tela em que os gols foram rareando. E também, quando você não se paga com os gols, aí tem uma lupa enorme em cima do que você deixa de fazer. Então, essa é a grande questão envolvendo o Pedro hoje, inclusive em relação à sequência da carreira dele. Isso não tem só a ver com o Flamengo. Isso tem a ver com qualquer lugar em que ele vai jogar, incluindo a seleção brasileira. Ele precisa participar mais do jogo, ainda mais quando tem um técnico como o Felipe Luiz, com a proposta do Felipe Luiz. Então, acho que a coisa está indo até mais das redes sociais, nesses barulhos, um questionamento mais pessoal, quando, na verdade, a questão é do que ele está deixando de entregar profissionalmente. O ideal seria um jogador com o comprometimento dos reservas dele, aí eu coloco todos os reservas que passaram desde que ele está lá, e o faro de gol que ele tem. Acho muito mais fácil ele se comprometer um pouco mais com o jogo do que ficar ensinando os reservas dele a ser Pedro. Isso não vai acontecer. Eles teriam que nascer de novo. Então vamos tratar de valorizar o Pedro e torcer mesmo para que essa ficha caia para ele. Até porque, né, professor, o que chama atenção nessa história é como mudou muito rápido. Lógico, você não pode ignorar uma lesão séria que ele teve. Para alguns casos você demora mais a retomar, não é simplesmente recuperou da cirurgia no joelho já pronto, tá tudo bem e já joga. Você tem um processo até readquirir, para alguns demora mais, outros menos. Acho que isso também influencia nessa discussão.
Mas a gente está falando do cara que no ano passado era o principal candidato a 9 da seleção brasileira. E agora a gente está falando de uma possibilidade dele sair, dele ter perdido... É fato que ele perdeu espaço. Foi a Copa, inclusive. Ele foi a Copa em 2022. Exato. E pós-Copa, para mim era o nome mais forte. Se o Brasil fosse jogar com 9, de ser ele em determinado momento. Aí depois teve Igor Jesus, tudo mais. Mas até a lesão ter sofrido, era um dos principais, se não o principal nome do Flamengo na temporada. Então chama atenção essa mudança de cenário tão rápido, tão surpreende nesse aspecto, mas eu acho que faz sentido mesmo, pensando no estilo de jogo. Para o Felipe Luiz, certamente, essa questão de lidar com essa dificuldade de um cara tão grande foi mais complicado com o Gabigol, que é um cara bem maior na história do Flamengo. Então, é claro que ele sabe lidar muito bem com isso. Então chama atenção esse aspecto, mas faz sentido pensando na proposta de jogo, o fato de você já ter o Arrascaeta, que é um jogador tecnicamente brilhante, mas você tendo Pedro e Arrascaeta dentro da proposta do Felipe Luiz, de um time muito intenso sem a bola, isso acaba se tornando um desafio um pouco maior. Então, acaba fazendo sentido ainda mais no momento da carreira, né? 28 anos, se você... não estou falando... Também concordo com o que o Breiler colocou. Não acho que não é o tipo de jogador para você simplesmente colocar ele como descartável e aceitar qualquer proposta e tudo mais. Mas se de fato acaba vindo uma proposta, esse é o momento, com 28 anos, de você pensar em fazer um caixa. Ainda mais se essa proposta não for do Brasil, porque de fato... numa eventual venda para um clube aqui dentro, se acabaria fortalecendo um concorrente. E para mim a discussão, ela vai... Acho que a gente pega muito a discussão nesse momento, falando do Mundial, que de fato ele saiu em baixa, porque nos grandes jogos praticamente não atuou, mas nem é isso que me preocupa, porque ali fazia total sentido mesmo, você não ter o Pedro pensando no estilo de jogo e no nível de enfrentamento. E eu falo que não me preocupa porque o Flamengo não joga com o Chelsea toda semana, não joga com o Bayern de Munique toda semana, então acho que ali era uma questão muito mais circunstancial do nível de competitividade e o que você queria fortalecer nessa questão sem a bola. Mas assim, voltando para a nossa realidade, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, voltando para essa, eu acho que cabe, mas assim, ele é fato que ele deixou de ser a primeira escolha. E aí, de repente, para você ter um cara desse nível, podendo buscar outros nomes que se adequem mais ao perfil do Felipe Luiz, então faria sentido essa movimentação caso o Flamengo venha fazer isso. E eu acho que tem a questão joga melhor sem o Pedro? Depende do jogo, depende do adversário, depende do nível de competitividade. Eu acho que tem que pensar também no Pedro. O que o Pedro quer da vida dele? Ele não quer só jogar no Flamengo contra adversário mais fraco. Ele quer a seleção brasileira, já jogou uma Copa do Mundo, imagino que queira jogar outra. O nível de competitividade pede um outro tipo de jogador de futebol hoje. E essa resposta não é definitiva. Neste momento, eu acho que sim. Mas ano passado, melhor sem ele? Neste momento, pensando nas características do Felipe Luiz e tudo mais. Mas se você for no ano passado, o Flamengo se complicou na ausência do Pedro. O Flamengo teve muita dificuldade até dentro do que pensava o Tite. Foi a grande dificuldade do Tite não ter conseguido encontrar uma solução para a ausência do Pedro. Então ele foi É que o Gerson faz um ano também tremendo, né, na temporada passada. Então é difícil falar que o Pedro terminaria como um grande destaque. Mas, assim, era um dos grandes destaques. Quando ele teve a lesão, ele vivia um grande momento. Exato. O Pedro, né? A lesão... É difícil também voltar depois de uma lesão grave. Por isso que eu não quero ser taxativo e parecer que o Pedro é um cara descartável comum. Pelo contrário. Como eu falei, ano passado era um jogador de seleção brasileira e se você buscasse um 9... Tava fazendo gol pra caramba. Eu acho que a lesão tem seu peso, mas não é tudo. O Pedro, por característica, ele já tem um histórico de não ter dado certo na Europa por muito disso. Ele já era criticado por isso, por técnicos anteriores do Flamengo. Então tem um histórico também, tem que se recuperar da lesão, de voltar ao nível anterior, tem. Mas também tem uma coisa dele como jogador de futebol, de melhorar essa coisa da pegada na frente. Precisa melhorar essa pegada. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter dois jogadores que não peguem na frente. Já tem o Arrascaeta. Então, do ponto de vista das ideias do Felipe Luiz, desse jeito que o Pedro não está entregando, não dá. Prof, e até pelo que a gente tem visto recentemente, né, com vários técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, isso é uma coisa inegociável. O Gabigol vai para o Cruzeiro. Chega o Leonardo Jardim olhou para o time... Falta competitividade ali, falta intensidade, vou colocar quem tem fôlego, quem tem fome. E aí sai o Gabigol, vai pro banco, sai Dudu.
E o Gabigol entendeu, pô, se eu quiser jogar aqui no Cruzeiro, vou ter que mudar a minha característica. E tem mudado. A gente já percebe um comportamento diferente do Gabigol quando entra, já começa a morder mais a zaga adversária na saída de bola. E isso é o básico do futebol atual. Porque na Copa do Mundo teve uma grita, né, em determinado momento, ainda com o Tite, pelo Pedro, né? Não, Pedro titular, o Pedro tem de jogar. E quando o Pedro teve minutos, quando entrou em campo, a gente olhou, talvez não seja... Copa do Mundo? Na Copa. Ah, mas foi muito pouco, né? Não, foi muito pouco, mas ainda... Quase nada. Mas ainda assim, Abel, quando o cara entra, você é reserva. Tem que entrar ali como se fosse o último jogo da vida. O Pedro fazia isso no Flamengo naqueles tempos de Gabigol ou Pedro. O pouco que ele tinha, ele se pagava. Por isso vinha disso. Mas ainda assim, com a característica dele, né, prof? De ser um definidor, a bola chegando ali e na que área. É uma coisa importante. Não vamos... As pessoas podem achar que a gente está fazendo campanha aqui para ele virar secretário de lateral. Não é isso. O principal ele tem. Ele tem valências que, por exemplo, o Juninho não tem. Acho que isso já ficou claro. O ideal seria alguém com a atitude tática do Juninho e a qualidade que o Pedro tem. E nessa briga por 9 da seleção, se a gente for colocar os nomes aí, Richarlison, Matheus Cunha, João Pedro agora que foi para o Chelsea, Gabriel Jesus, o Pedro, tecnicamente, tende a ser avaliado como melhor que todos eles. E eu avalio dessa forma também. Com a bola no pé ali, o refinamento, capacidade de preparar uma jogada e até ali, de frente para o gol, ele tem uma frieza que esses caras não têm. Mas todos ganham do Pedro de lavada quando o quesito é intensidade, quando é jogar sem a bola, quando é ajudar na marcação. E isso faz parte do jogo. Porque hoje não basta o atacante ter só o faro de gol, ter estrela, ser iluminado, ser predestinado. É preciso mais. E o Filipe Luís, que forjou a mentalidade dele na Europa ou com ideias de treinadores europeus, muito ali calcado na intensidade do Simeone ou do Jorge Jesus, que ele aprendeu muito no Flamengo, ele dificilmente vai abrir mão disso para um jogador que vai jogar ali na referência. Então, o Pedro, se quiser jogar mais com o Filipe Luís, tem de partir dele uma mudança. E não ficar ali pensando que é injustiçado ou pensando que estão fazendo... Nossa, eu sou o alecrim dourado e não posso ser reserva. Claro que pode, não é porque é o melhor tecnicamente que isso garante a titularidade. Depende das ideias do treinador. E vai que o Filipe Luís saia do Flamengo, chegue um técnico que valorize ali o 9, que vai preparar a jogada para chegar até ele e ele pode ficar livre de obrigações na marcação. O que eu duvido muito no futebol de hoje em dia, mas tudo bem. Mas a ideia do treinador atual privilegia e exige que o centroavante faça um trabalho defensivo, que hoje o Pedro, qualquer torcedor rubro-negro que olha para o campo e vê o Pedro sem a bola, sabe que falta algo mais, sabe que ele pode entregar e se partir, aos 28 anos, se partir dele essa mudança, essa necessidade, essa autocrítica, ele tende a ser um jogador muito melhor e aí sim, eu vejo como cotadíssimo para a seleção brasileira, porque bola ele tem para isso. Vamos dar uma olhada na hashtag F360BR, com a mensagem do Cristiano. Bom dia, amigo Cristiano. Evolução, meus caros amigos, evolução. Se a gente não entender que a possível saída do Pedro representa uma evolução no ataque do Flamengo, então estamos igual a água de poço, estagnada. Eu já acho que evolução era ele marcar um pouquinho mais. Só. O principal ele tem, já nasceu sabendo. Olha o baba rubro-negro aí. Baba Yaga. Simples. O treinador que não consegue encaixar o Pedro no seu esquema é incompetente. Pedro é o melhor centroavante da América. Também assim não, né? Defendendo Pedro. E o Filipe Luís não é incompetente. Bom dia, Maurício. Já não é a primeira vez que o Pedro perdeu espaço. Teve um outro técnico que falou a mesma coisa que o Filipe Luís falou. Paulo Souza. Falta empenho e vontade no treino. Foi Paulo Souza? Eu não lembrava. No treino eu não sei. Eu sei que o Paulo Souza cobrou mais em campo. Na época que tinha o debate Pedro e Gabigol, por que não jogam juntos? Paulo Souza falou isso. A partir do momento em que um dos dois resolver ter mais intensidade, dá pra jogar. O que é mais difícil? O Renato falava também que não dava pra jogar os dois juntos, lembra? Mas o que é mais difícil? Pedir pro Pedro ficar mais atento ao jogo um pouquinho, não é tanto assim. Repito, a gente não quer transformar o Pedro nem em volante nem em zagueiro.
nem secretário lateral. Mas não é transformar, isso faz parte do futebol hoje. Então, pede um pouquinho mais de empenho nisso. Qualquer posição, tem que marcar hoje. Não é que ele vai virar zagueiro. Todo mundo hoje tem que marcar. É muito mais fácil ele entender isso do que você abrir mão. É os que tem a licença ali praticamente para não fazer. E no time dele tem meio Arrascaeta já também, né? Do ponto de vista desse Flamengo de hoje. A gente não está falando só para o Flamengo de hoje. O rapaz tem uma carreira. Insisto, seleção brasileira, Copa do Mundo, tem que pensar em tudo isso. O mais difícil ele tem, na minha visão. Que é um faro de gol, uma técnica apurada. Tá, mas isso não é para qualquer um. Tá, mas se o Haaland e o Harry Kane marcam saída de bola, por que o Pedro não pode marcar? Então. Ele tem algo de especial? São os belos olhos do Pedro que fazem com que ele tenha o privilégio de não ser esse cara? Não, ele precisa se conscientizar de que isso é uma exigência do tempo em que ele joga. Na década de 60, de 70, 80, em que o futebol era diferente, não necessariamente, era pior. Não, mas era outro estilo. Quem sabe ele se encaixaria melhor. Mas hoje é fundamental que ele tenha um trabalho sem bola e que ele saiba ajudar a equipe não só com gols. Rápido intervalo. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Flamengo, né? Vimos aí a imprensa falando sobre a saída de Pedro, né? Eu acredito que Pedro não vai sair. Ainda mais que ele tem uma multa muito alta, né? Ele é um jogador muito importante para o Flamengo. E eu acredito que o Felipe vai sim encaixar ele, né, de alguma forma aí no Flamengo. Mas falando sobre chegadas, né? O Flamengo já está a poucos, né? Porcentos, né, para anunciar aí, né, Carrascal já está já praticamente já na contratação do Flamengo, né? Então vamos passar para outra informação, que é o caso aí do Flamengo, né, ir atrás de um lateral pro lugar de Wesley, né? O Flamengo já está indo atrás de um lateral de Wesley, mais 2 meias, né, vamos dizer assim, né, no lugar de Gerson, né, que seria aí Andrés Pereira, e também podia ser Garro, né? O Flamengo aí também está atrás de reforços dessa forma, né? Para ser substituto de Arrascaeta, né? E Garro entra muito nessa forma aí do Flamengo jogar. Ele ia voar no Mengão, né? Há um tempo atrás aí ele foi oferecido ao Flamengo, na verdade os representantes, né, ofereceram a ele. Aí o Flamengo agora com muito dinheiro pode se contratar, né? E Garro seria fundamental para o Flamengo ali, seria um cara que seria gigantesco, né? Então acredito que o Flamengo também pode ir atrás, visto que o Flamengo tem saldo para poder chegar lá e fazer uma proposta para o Corinthians, que está endividado. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.